Agora nós vamos falar do conjunto Q. O conjunto Q é o conjunto dos números quocientes, por isso que se utiliza a letra Q, esse Q dobrado aqui. Ou seja, o conjunto dos números racionais. E por ser o conjunto dos números racionais, são os números que são resultados de uma divisão. Os elementos do conjunto Q, todos os elementos na forma de fração A sobre B, onde A e B são números inteiros e B não pode ser zero. Ou seja, B é diferente de zero. Quando B é igual a zero, eu vou ter A sobre zero. E o resultado da divisão de um número por zero é infinito, e infinito não é número. Então por isso que B não pode ser zero. Então a justificativa de sinal diferente aqui é esse. Então se a gente for listar o conjunto Q, a gente vai poder colocar apenas alguns dos seus elementos. Assim como o conjunto Z e o conjunto N, o conjunto Q também é um conjunto infinito. Então entre dois elementos do conjunto Q a gente precisa colocar as reticências, porque existem tantos outros elementos que a gente precisar dentro do conjunto Q entre esses dois números listados. Por isso que vocês estão observando aqui que aqui tem reticências, menos 2, reticências, menos meio, reticências 0, reticências 1, reticências 4 terços, reticências. E o conjunto Q, por ser um conjunto dos quocientes, ele é um conjunto numérico que abarca a operação de divisão. Então até então a gente só tinha adição, multiplicação, subtração, 3 das 4 operações básicas. Com o conjunto Q a gente passa a fazer também a operação de divisão. Então nessa lista que está sendo mostrada aqui embaixo, vou colocar ela aqui no ponto inicial. A caracterização dessa lista são todos os elementos onde esse 1 aqui é o valor da multiplicação. Novamente vai de menos 20 até 20. O A é o primeiro zero aqui da adição. Vocês vão observar que eu vou interagir aqui e isso vai acontecer. Esse zero aqui corresponde ao elemento da subtração. E esse 1 aqui representa o elemento da divisão. Ou seja, qual é o divisor dos números entre menos 20 e 20. Então, dessa lista aqui, esses números serão caracterizados com essa estrutura aritmética aqui. Multiplicação, o valor de M vezes menos 20, mais o valor de A, mais o valor de S. Sendo AMS, adição, multiplicação, subtração. Sobre D, que é a divisão. Então aqui a ideia é mostrar com interatividade as frações ou os números racionais que estão compreendidos entre 1 vezes menos 20 mais 4 mais menos 2 sobre 4, ou seja, menos 20 mais 4, menos 16, menos 2, menos 18, dividido por 4. Menos 18 dividido por 4, simplificando, 18 é par, dá para dividir por 2. Como é negativo, então fica menos 18 dividido por 2, menos 9. 4 dividido por 2 vai dar 2. E o maior número dessa lista é 20 mais 4, 24, menos 2, 22 dividido por 4, 11 sobre 2. Que a gente vai poder conferir aqui. A lista. Quem estiver assistindo pode pausar o vídeo e observar a lista de todos esses elementos. Como eu mencionei, o maior número será 11 sobre 2. Então essa forma, vamos assim dizer, que está aqui sendo exibida para o menor número e o maior número da lista, determina como é que vai ser estruturada cada um dos valores presentes nessa lista. E aí, usando essas 4 operações, eu posso representar esses números sobre uma reta. Como
vocês podem ver, eu me distanciei aqui dos valores da reta numérica. E esses números ficaram tão próximos que os pontos se comportam como se fosse um segmento de reta. Mas se a gente aproximar e observar isso com mais atenção, a gente vai ver que esses pontos são apenas alguns números que estão entre as unidades, por exemplo, -1 e 0. Então, existem muitos outros aqui, o que justifica inclusive o que eu falei anteriormente sobre as reticências, que não estão sendo exibidos. Aí eu trouxe aqui uns infográficos a respeito do impacto econômico que o coronavírus está causando no cenário mundial, porque esse gráfico aqui, por exemplo, utiliza aqui na sua escala números racionais, então 0, -4, -8, inclusive números racionais negativos, e ele está mostrando aqui o cenário básico e o cenário considerando o contágio mais amplo da doença. Então, na data de hoje, 8 de abril, a gente está em um cenário bem próximo do cenário considerado aqui pela OCDE, né? Organização do Desenvolvimento do Comércio, um cenário de contágio mais amplo. Inclusive no gráfico anterior eu mostrei que alguns países já estão com grande índice de incidência da doença por número de habitantes. E ele mostra, por exemplo, aqui a redução do crescimento do PIB. Então, alguns grupos econômicos aqui, ou alguns grupos de países, a China, outros países da Ásia, o G20, a América do Norte, o mundo como um todo e a Europa, todos eles vão ter uma redução no PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é o resultado das produções de bens e serviços de um país. Vou fechar a imagem aqui, vou pegar mais uma outra aqui. E aí esse gráfico novamente traz esses três gráficos aqui, são da mesma publicação da revista Época, se não me engano. Qualquer coisa eu vou colocar nos comentários a referência correta. Mas é uma publicação dos dados da OCDE, o que já está validado a fonte. Então aqui mostra, por exemplo, o impacto econômico. Novamente que a escala é em números racionais, 0, menos 0,4, menos 0,8. A projeção aqui para os 4 trimestres do ano da epidemia da doença coronavírus apenas na China e na Ásia. E aí, esse é o cenário base. E aí, o próximo gráfico aqui mostra um cenário de contaminação ou contágio na maior parte do planeta, na China, Ásia, Hemisfério Norte, inclusive já alcançou até outros países da África, Oceania, etc. Então aqui o déficit, o que vai atingir na economia é cerca de 1,4 trilhão de dólares, sendo aqui novamente o gráfico, essa parte em verde aqui, a interferência econômica que a Covid-19 ou o Covid-19 irá provocar na economia. Ok. Bom, esses gráficos foram só para mostrar que os números racionais estão presentes, inclusive em representações de notícias e jornais, mas a gente pode aprofundar um pouco mais aqui o estudo dos números racionais através de exemplos, retomando aqui inclusive as formas mais básicas
dos números racionais, estudada desde as séries iniciais, que é justamente a representação do modelo circular, fatias, setores, ou do modelo retangular, que é partes de um retângulo, de uma folha de papel, enfim, para representar frações. Então a gente vai sempre trabalhar aqui com frações próprias, ou seja, o numerador será sempre menor do que o denominador. Nós temos o modelo aqui circular e o modelo retangular. Eles se interagem a partir dos contornos deslizantes aqui, que inclusive esse applet aqui está disponível na atividade, como a gente já havia mencionado. Então, fração 1 sobre 2, meio. Então, no modelo circular, eu vou preencher a metade ou uma parte do todo. E no modelo retangular também. A fração 2 sobre 2, que é a fração equivalente a 1, uma unidade. Então, eu preencho aqui os dois lados do círculo e no retângulo também. Então, para o denominador 2, eu só tenho essas três possibilidades. Ampliando aqui o valor de b que representa o denominador, eu tenho agora várias possibilidades de frações próprias, começando da fração 0, e aí deslocando aqui, eu tenho essas representações de frações aí. Por exemplo, a fração 10 sobre 15 é uma fração equivalente a 2/3. Eu vou usar aqui a construção auxiliar, vou alterar aqui, é uma mesma representação de modelo de fração na forma circular e retangular, e eu vou mostrar aqui que a região que está colorida nesse círculo terá o mesmo formato da região colorida nesse outro círculo, assim também no retângulo abaixo. Então, colocando no denominador aqui 3, eu quero a fração 2/3. Então essa fração 2/3 é uma fração equivalente a 10/15. E aí basta lembrar que se eu multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número, eu vou encontrar uma fração equivalente. Então 2 vezes 5, 10, 3 vezes 5, 15. Então é dessa forma que a gente vai trabalhar as frações equivalentes. O próximo applet aqui, nós vamos observar isso com mais detalhamento, porque ele traz uma representação interativa do produto de frações. Aqui eu tenho a fração unitária, eu posso aqui alterar essa fração unitária, o seu denominador, o seu numerador. Eu quero, por exemplo, deixa eu voltar aqui, uma fração equivalente a 1/4. Então, uma fração equivalente a 1/4 é justamente a fração 3 sobre 12, como vocês podem observar aí. Então, o que está acontecendo aqui na interação? Eu estou transferindo as divisões aqui do círculo, que era a unidade, para cada região que foi determinada nesse outro círculo, ou seja, para cada quarta parte do círculo aqui. Observe que isso é feito no momento que eu transfiro um círculo para dentro do outro. Então a quarta parte que estava aqui inicialmente foi dividida agora em 3, assim como todas as outras. Então uma fração equivalente a 1/4 é a fração 3 sobre 12.
Muito bem. E aí, cada uma dessas frações aqui que eu estou listando, eu posso ter as suas frações equivalentes no denominador indicado. Por exemplo, por que está aparecendo aqui 9 quartos, 5 meios, 11 quartos e 3? Bom, porque 3 aqui é o resultado de uma fração equivalente cujo denominador é 4. No caso aqui, como na divisão o quociente é 3, o resultado da divisão é 3, então o número só pode ser 12. Porque 12 dividido por 4 dá 3. Então 11 quartos, 12 quartos, 13 quartos, 14 quartos. Novamente, como 14 e 4 são múltiplos de 2, fica 7 meios. 15 quartos, 16 quartos. 16 dividido por 4 vai dar 4. Então, por isso que eu quero tratar aqui as frações equivalentes, observando o comportamento desses números aqui na reta. Novamente, eu vou usar aqui uma outra construção auxiliar para mostrar agora a operação, né, de soma e subtração de frações, bem como a multiplicação que eu acabei de mostrar, porque uma fração equivalente é justamente a multiplicação de duas frações, cujo o numerador e o denominador de uma delas é o mesmo número inteiro. E aqui agora eu vou mostrar as operações de dois números racionais. Lembrando o que eu comentei no início do vídeo, que o conjunto numérico Q, ele garante a divisão, ou seja, a soma de dois números racionais é um número racional. A subtração também, bem como a sua multiplicação, bem como a sua divisão. Então aqui agora nós vamos falar da soma. Aqui uma construção interativa, eu quero somar 2 sétimos com 3 oitavos. Então, nós estamos vendo aqui que o denominador dessa fração é 7. Então, de um todo, de um inteiro, eu dividi esse inteiro em 7 partes, tomei 2. E de outro inteiro, eu dividi ele em 8 partes e tomei 3. Então, a parte pintada aqui corresponde a 3 oitavos, a parte pintada aqui de azul corresponde a 2 sétimos. Eu tenho que encontrar uma maneira de equivaler essas frações azul e verde ao mesmo denominador, ou seja, obter frações equivalentes. Como 7 e 8 são primos entre si, então a de cima eu tenho que multiplicar por 8 e a de baixo eu tenho que multiplicar por 7. Feito isso, eu vou ter aqui 16/56 avos, porque 2 vezes 8. Observe que é a multiplicação é numerador com numerador, denominador com denominador. Então multipliquei o 2 por 8 e o 7 por 8. O 3 por 7 e o 8 por 7. Então 2 vezes 8, 16, 7 vezes 8, 56, 3 vezes 7, 21, 8 vezes 7, 56. Então a soma de 2 sétimos com 3 oitavos corresponde em frações equivalentes à soma de 16/56 avos mais 21/56 avos. Como aqui agora eu tenho duas frações com o mesmo denominador, eu posso manter uma única fração, ou seja, um único denominador, e somar os numeradores. Portanto, 37/56 avos. Então na imagem aqui, essa figura aqui de baixo, que é o resultado, ela tem 56 partes, e dessas 56 partes que estão delimitadas pelas linhas vermelhas, as partes azul e verde correspondem juntas a 37 partes das 56, sendo que a parte azul corresponde a 16 partes e a parte verde às 21 partes. Então, nessa região aqui eu tenho
16 partes, e nessa região aqui eu tenho 21 partes das 56 que é o todo. A seguir nós vamos falar sobre o conjunto dos números irracionais.